BBB, né? Fred Nicásio, ele falou lá no programa que ele queria a casa só de preto. Só preto na casa. E, inclusive, um pódio só de preto, como se fosse uma reparação histórica, né? Qual a sua opinião sobre isso? Pode comentar sobre? Sim. Bom, ele disse que queria só pretos no programa. E pra fazer a discussão ficar bem simples, se fosse ao contrário, uma pessoa branca dizendo a mesma coisa, que queria só brancos no programa, eu tenho certeza, seria expulsa do programa, responderia na justiça por crime de racismo. E se ela não fosse linchada quando estivesse saindo do programa? Concordo. Racistas têm que ser tratados assim mesmo. Agora, o negro diz a mesma coisa ao contrário e não tem problema? Mas o racismo contra os negros tem questões históricas e tal. Concordo, tem mesmo questões históricas. É óbvio que tem muito mais racismo contra negros do que contra brancos. A gente não vê um problema sistêmico de racismo contra pessoas brancas. Verdade, não vê mesmo. E a gente tem que combater o racismo contra os negros. Agora, isso não quer dizer que o inverso seja positivo. O inverso continua sendo negativo. Racismo é discriminar as pessoas por condições étnicas, pela cor da pele. Então, se você tá discriminando uma pessoa pela cor da pele, é racismo. Não importa se tá discriminando porque ela é branca, porque ela é parda ou porque ela é negra. É racismo do mesmo jeito. E a gente tem que dizer que é racismo e tem que combater esse tipo de discurso do mesmo jeito. Senão a gente dá legitimidade pra você criar uma espécie de nazismo agora contra, sei lá, brancos. E você pode dizer, você tá exagerando. Nos Estados Unidos, quando tinha o Malcolm X tinha uma ideia de superioridade, assim mesmo, da raça negra. De querer, dividir mesmo. Tanto, até concordava com os ideais nazistas. Por quê? Porque era radical. Acreditava em segregação. E esse tipo de discurso a gente não pode aceitar. As pessoas que se propõem a combater o racismo, eu tô do lado delas. A gente tem que combater o racismo mesmo. Agora, pessoas que começam a enxergar que existe certa superioridade apenas pelo seu tom de pele, pela quantidade de melanina que você carrega, contra essas pessoas eu tô contra. E com elas eu não ando, entendeu? Dividir as pessoas é a pior coisa que pode acontecer na sociedade. Todos somos iguais, todos temos a mesma dignidade. Entendeu? E essa deveria ser a luta, né? Essa deve ser a luta. Tem uma notícia que eu vi esses dias, eu não lembro muito bem, eu também não sei se é fake news, porque hoje em dia na internet tem muita fake news. Mas era alguma pessoa que defende a igualdade racial que tá apoiando e tá com um projeto pra fazer hospitais só pra pretos. Alguma coisa assim, do tipo... E, tipo, ela defende a igualdade racial. Eu vi alguma coisa assim também. Defende a igualdade racial e tá fazendo um hospital só para os... E o branco pobre? Então. E o nordestino que vem pra cá sem estrutura, sem educação... Passa fome. E como é que ele fica nessa história? Cara, inclusive... Às vezes tem muita... assim, desculpa. Sei lá, 30% da população negra do país não é pobre. Tem condição, classe média alta, tem pessoas ricas também. Esses 30% tem direito a cota. E daí o cara, que é branco, passa fome, às vezes é abusado dentro de casa, ele não tem direito a cota. Isso é justo aonde? É óbvio que não é justo. É óbvio que o critério da cor da pele é um critério em si racista, porque você está segregando as pessoas pela cor da pele. E é óbvio que não é a melhor forma de resolver o problema. Eu nunca vou... se o problema é a divisão, se o problema é você segregar por condições étnicas e pela cor da pele, a solução é você segregar mais ainda? É óbvio, é lógico que não. A solução é unir. A solução é parar de enxergar as pessoas como diferentes simplesmente pela cor da pele. Mas o discurso deles vai sempre ao contrário, e você quer que eu acredite que as propostas do movimento negro são as propostas que vão acabar com o racismo? Não acabou até hoje, por quê? Acho que só causa mais. Só causa mais. Você acha que essa frase do Fred, ela ajuda no combate ao racismo? O racista, ele ganha um pretexto pra ficar com ainda mais raiva. É isso que acontece. Ele ganha um pretexto pra continuar sendo ainda pior do que ele já é. Então, você quer combater o racismo? O discurso é outro, irmão. O discurso é o mesmo do Martin Luther King. Eu quero o branco e o negro juntos. Eu quero meu filho brincando com a filha de um cara branco, entendeu? Era esse o discurso dele, esse era o sonho do Luther King. Mas o sonho do movimento negro eu quero apenas um programa só com negros. O sonho do movimento negro eu quero um hospital só com negros, como você disse. Caraca, é o oposto do que o Martin Luther King, que eles tanto estampam nas camisetas, falava.
Então, eu até mesmo como cristão, não posso acreditar nesse tipo de discurso de divisão. O espírito faccioso é um pecado. Esse tipo de divisão é ridícula. Muito cristão compra essa narrativa, compra essa ideia. E na prática é ódio contra branco. É ódio contra branco. Ah, beleza. Lá no passado, os antepassados deles escravizaram. Então eu odeio eles. Que culpa o branco de hoje tem por terem escravizado no passado? Não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Não é ele que é o responsável pelos crimes do passado. Não é. Ah, a gente tem um problema social que vem disso. Temos e a gente tem que resolver. Atacando o problema por meio de cotas sociais que vão abranger as camadas mais pobres. E se os negros estão concentrados majoritariamente nas camadas mais pobres, eles vão ser atendidos pelas cotas sociais. Investir em educação básica, o que adianta você ter uma cota na universidade, sendo que o ensino básico é uma porcaria, e daí às vezes quem acaba entrando na cota é quem teve uma condição melhor de estudar. Não adianta nada. Se você desse... Geralmente é isso que acontece. É o que acontece. O que mais tem em Universidade Federal é rico. É rico. E quem paga a faculdade pro rico é o pobre. Porque quem paga mais imposto proporcionalmente é o pobre. Porque o pobre compromete a maior parte da renda com consumo. O imposto no Brasil tá majoritariamente no consumo. Então quem tá pagando quem tá pagando mais imposto, o mais pobre. Essa questão de cota racial, né? Eu sempre fui contra porque eu saí da extrema pobreza, né? E minha mãe e minha irmã tinham R$250 para passar o mês, né? Então, e eu não era ajudado mesmo eu sou pardo, quase bem escurinho, né? Mas eu não era ajudado por essas cotas, né? E eu acho, como você falou, o mais justo seria uma cota social, não racial. Exato. Né? Até porque a ideia seria de reparação histórica. Quem mais precisa de reparação histórica é o pobre, né? Digamos assim, né? Quando você vê os casos práticos, o problema fica evidente. A galera fala, você não pode ficar usando casos pra poder descrever, sei lá, o problema das transexuais nas competições. Mas é nesses casos que o problema se torna evidente. E no caso do racismo presente nas cotas raciais, a gente consegue perceber eles quando você descobre que pra pessoa poder ter acesso à cota racial, ela tem que passar por um tribunal que vai julgar a cor da pele dela. Isso é o quê? Julgar a cor da pele. O outro lugar onde teve isso, vamos pensar um pouco aqui, é muito difícil, né? Alemanha nazista. Você tinha tribunal racial. E agora, nas universidades públicas, no funcionalismo público, você tem esse mesmo tribunal julgando. Aí existem casos bizarros da mulher que alisou o cabelo um dia antes de fazer o teste lá pra ver se ela é negra ou não é negra. Olha que coisa absurda. E daí ela não passou na cota. Você tem casos de irmãos gêmeos que um passou e o outro não passou. Isso, eu vi bizarro. Isso aí. É bizarro. Tem um critério muito mais simples pra você fazer esse tipo de inclusão, que é o critério de renda, e você não usa por quê? Porque a ideologia do movimento negro em geral, ela é uma ideologia de divisão, segregacionista. Não quer, é o combate pelo ódio. Você tinha duas correntes lá nos Estados Unidos que lutavam contra o racismo. A do Luther King, que era mais moderada, e a do Malcolm X, que era mais violenta. E eles discordavam no método de ação. O Malcolm X falava que você tinha que ir pra porrada mesmo. E, infelizmente, o que se propagou mais no movimento negro ao redor do mundo e no Brasil também é essa ala que é belicosa, que é segregacionista, que quer a divisão. E contra isso, meu irmão, eu vou sempre me colocar. Pode xingar do que for. Pode falar, você não tá no seu lugar de fala, eu não tô nem aí. Eu vou falar o que eu penso, entendeu? Pra mim não faz muito sentido, assim, você ser... me fugiu a palavra agora. Mas você é ministro da igualdade racial e faz um hospital só pra negros. Você faz não nesse caso, mas faz uma escola só pra negros. Você faz um lugar onde só pode trabalhar negros. Onde tá a igualdade racial? Sendo que a luta do movimento negro nos Estados Unidos era contra esse tipo de segregação, que tinha escola só pra brancos. O negro não podia ocupar o mesmo lugar dentro do ônibus que o branco. Verdade. Então daí você quer fazer o contrário? Que coisa mais surreal. Não sei se é nesse caso aqui, mas eu dei uma pesquisada. Eu acho que o nome dela é Aniele. E aí eu vi uma partezinha que ela fala assim, agora a gente vai começar a avançar na saúde da população negra. Aniele Franco? Aniele...
A ministra da Igualdade Isso, Racial, Aniele Aniele Franco. Franco. Acho que é a mulher da Marielle, eu acho. Então, algo assim, não tenho certeza se foi ela que falou isso, mas eu vi essa parte. Então, ela vai lutar pela igualdade racial, pela saúde dos negros. Isso mesmo que o Lucas falou, né? Você acaba Isso é surreal, fazendo o que fizeram com os negros lá atrás. Não podiam entrar em lugares, não podiam ficar na mesma área que brancos, usar o mesmo banheiro, coisas absurdas assim.